Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mitologia grega, mas de um jeito um pouco diferente. Em vez de só recontar as histórias dos deuses e dos heróis que todo mundo conhece, a gente vai investigar uma pergunta muito mais básica, mas que muda tudo. O que, afinal de contas, é um mito? Pois é, vamos direto ao ponto. O que é um mito? Hoje em dia, é muito comum a gente usar a palavra mito como se fosse sinônimo de mentira, de uma história que não é verdade. Mas olha, para os gregos antigos e para quem estuda isso a fundo, um mito é algo muito mais poderoso e complexo. E para ajudar a gente a desembolar essa ideia, vamos pegar uma carona no pensamento do filósofo Roland Barthes. Ele teve uma sacada genial. Um mito não se define pelo que ele diz, pela mensagem, mas pela forma como ele diz. É um jeito muito específico de dar significado ao mundo. Então, para a gente entender o que o mito é, primeiro vamos deixar bem claro o que ele não é. É super importante não confundir mito com outros tipos de história, tipo lendas ou fábulas. Cada um tem o seu lugar e a sua função. Essa tabela aqui ajuda a gente a ver a diferença. Uma lenda, sabe tipo a do Rei Arthur, geralmente tem um pezinho na história real, mesmo que a coisa toda tenha sido bem aumentada. Já uma fábula, como a da lebre e da tartaruga, é uma historinha inventada para ensinar alguma lição de moral. Agora, o mito tem uma ambição muito maior. Ele é o esforço de uma cultura inteira para tentar explicar a origem de tudo, a natureza das pessoas, o nosso lugar no universo. E a ideia principal aqui é essa de representação coletiva. O mito não foi inventado por uma pessoa só, num belo dia. Ele é uma verdade que uma sociedade inteira constrói e passa para frente, geração após geração. E ele não segue a nossa lógica do dia a dia, não. Na verdade, ele é bem irracional. Mas é exatamente por isso que ele funciona como uma janela para a alma de um povo, mostrando seus maiores medos, desejos e sua sabedoria. Agora a gente vai entrar num conceito que é tipo a chave mestra para destravar o poder do mito, a relação dele com o tempo. Por que para os povos antigos não existia só um tipo de tempo? Existiam dois. Primeiro, tem o que a gente chama de tempo profano. Esse é o tempo do nosso dia a dia, sabe? O tempo do relógio, do calendário. Ele anda sempre para frente, numa linha reta. O que passou, passou, não dá para voltar. É o tempo da história, da nossa vida comum. Mas em total contraste, existe o tempo sagrado. Ele não é uma linha reta, ele é um círculo. É o tempo lá das origens, do era uma vez, em que os deuses criaram o mundo. E a grande mágica do tempo sagrado é que dá para voltar para ele. Ele não está perdido lá no passado. Ele está sempre acessível. E como é que se faz para acessar esse tempo sagrado? Através do rito. O ritual é a ação que faz a história do mito acontecer de novo, ao vivo. Quando uma comunidade faz um ritual, ela não está só lembrando da criação do mundo. Naquele momento, ela quebra o tempo comum e vive de novo aquele instante original. Ela se torna, de certa forma, contemporânea dos deuses. Beleza, com essa base entendida, agora a gente pode olhar para os personagens que vivem nesses mitos. Na Grécia, a grande tensão, o grande drama, acontece na relação entre três forças: os deuses, os heróis e uma força ainda maior que todos eles: o destino. O mais fascinante aqui é o contraste. Os deuses gregos não são perfeitos, longe disso. Eles são descritos como ciumentos, vingativos, traidores, basicamente uma versão com superpoderes dos nossos piores defeitos. Enquanto os deuses têm Areté, a excelência, e Timé, a honra no nível máximo, os heróis são definidos justamente pelos seus limites. O principal deles, claro, é que eles são mortais. A vida deles é toda condicionada pela moira, o destino, e eles não podem de jeito nenhum ultrapassar o seu metron, a sua medida certa, senão as consequências são terríveis. A única imortalidade que eles podem buscar é a glória, a fama que fica depois que eles se vão. E essa tentativa de ultrapassar a medida, de um mortal querer agir como se fosse um deus, isso tem um nome: híbris. É o pecado do orgulho extremo, da arrogância de achar que as regras não se aplicam a si mesmo. Na mitologia grega, a híbris é quase sempre o caminho direto para a desgraça. O exemplo mais famoso de híbris é, com certeza, o de Ícaro. O pai dele, Dédalo, um inventor genial, dá o conselho certo: mantenha o meio termo. Não voa abaixo demais, senão a umidade do mar deixa as asas pesadas, nem alto demais para o calor do sol não derreter a cera. Mas Ícaro, no êxtase de poder voar, esquece o aviso. Ele se sente um deus, sobe cada vez mais e, com isso, sela o próprio destino. E essa citação resume tudo de forma perfeita.
Ícaro se torna a personificação da megalomania, aquele desejo de grandeza desmedida. É um lembrete eterno de que querer ir além da própria medida leva à destruição. Outro exemplo poderoso de punição é a de Tântalo. No submundo, ele é condenado a passar fome e sede para sempre. Imagina só, ele fica mergulhado num lago, mas quando tenta beber, a água recua. E tem galhos de frutas logo acima dele, mas quando ele tenta pegar, o vento levanta os galhos. O castigo dele é um espelho do seu crime, o desejo que nunca se satisfaz. Ele é o símbolo dessa busca humana que nunca tem fim. Isso nos leva a outra pergunta essencial. O que acontecia depois da queda, depois da morte? Como os gregos imaginavam o além? A resposta, para ser bem direto, é de uma forma bem sombria. Nos poemas mais antigos, como os de Homero, a alma tinha duas partes. A psique, que era como o sopro de vida, a energia que animava o corpo, mas na hora da morte, ela simplesmente ia embora. O que sobrava era o eidolon, que significa imagem ou sombra. Essa sombra descia para o Hades, mas era só uma cópia vazia, sem consciência, sem alegria, uma existência cinzenta e melancólica. E olha, nada, absolutamente nada ilustra melhor essa visão do que as palavras do fantasma do grande herói Aquiles. Quando Ulisses o visita no submundo, Aquiles diz para ele: "Não tente me consolar pela morte. Eu preferiria ser o mais humilde dos servos na terra do que ser o rei de todos os mortos." Pensa nisso, o maior de todos os guerreiros dizendo que qualquer vida, por mais simples que fosse, era infinitamente melhor do que ser rei no Hades. Certo, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição? Por que esses mitos continuam a nos fascinar tanto tempo depois? A resposta está no que eles nos revelam sobre nós mesmos. É um erro enorme pensar nos mitos como se fossem uma ciência que deu errado, uma tentativa boba de explicar a natureza. Eles não são isso. Na verdade, eles são como um mapa do tesouro que leva direto para a alma de uma civilização, mostrando seus valores, suas ansiedades e sua forma de pensar. E aqui está o ponto mais importante de todos. Ao estudar essas narrativas, a gente não está só olhando para os gregos lá no passado. Como as questões que os mitos tratam, vida, morte, orgulho, destino, amor, são universais no fim das contas, decifrar o mito é decifrar um pouco da própria condição humana. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Os gregos tinham seus mitos para navegar a complexidade da vida. E a gente hoje? No mundo que se diz tão racional, tão científico, quais são os nossos mitos? Que histórias contamos para nós mesmos para dar sentido a tudo isso? Que mapas estamos usando para nos decifrar? A resposta talvez não seja tão óbvia quanto a gente imagina.